Olá, meu amado, minha amada. Quero desejar a você uma boa noite e cumprimentá-lo na paz do Senhor Jesus Cristo. Nossa alegria em podermos estar novamente aqui, hoje, nesta quinta-feira, nesse dia abençoado, especial, ao qual Deus nos permite para estarmos juntos novamente aqui através dessa mídia, através dessa pequena transmissão que nós iremos fazer a partir desse momento. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês que a partir de agora irão nos acompanhar. Nós vamos refletir um pouco a palavra de Deus, um tema bastante interessante, e que o Senhor seja louvado em nossas vidas. O desejo realmente do meu coração, com toda sinceridade, é que você esteja bem, que a sua família esteja bem, que a sua casa esteja bem, que tudo vá bem com você. Porém, se alguma coisa não está tão bem, creia, tenha fé que o nosso Deus é poderoso para te ajudar nessa noite e para te abençoar. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Esses instantes que ficaremos juntos aqui certamente serão de edificação para nós. Não vamos falar de política, não vamos falar de assuntos que não venham trazer nenhuma edificação para nós nesse momento, mas nós vamos falar da palavra de Deus. Eu quero convidar você a refletir sobre um tema importante para a vida, para a nossa vida cristã. Eu quero convidar você que tem uma Bíblia, se a sua Bíblia estiver aí próximo e tiver disposição para isso, vamos abrir ela no livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Vamos trazer hoje um assunto que tem a ver com o trabalho missionário, trabalho que todos nós temos essa responsabilidade de executar, essa responsabilidade de fazer, e recai muito sobre nós a responsabilidade da obra missionária. Portanto, eu quero convidá-lo, você que tem uma Bíblia aí próxima, vamos ler aqui alguns versos da palavra de Deus. O livro do profeta Jonas é um livro no Antigo Testamento. O capítulo é o 1, o verso é o verso 1 e o verso 2, tá bom? Vamos fazer essa leitura, e aí no decorrer da nossa meditação nós vamos utilizar alguns outros versículos, mas aqui mesmo desse livro. Jonas, no capítulo 1, no verso de número 1 e no verso de número 2, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade, à cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. No verso 3 diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Amém. Nós vamos certamente utilizar alguns outros versículos dessa palavra, mas eu gostaria de trazer aqui um tema para nós meditarmos. O tema dessa reflexão de hoje é o Deus que dá a segunda oportunidade. Este é o nosso Deus. Nosso Deus é Deus de misericórdia, é Deus grandioso, é Deus poderoso, é Deus insondável. Ele é Deus. E diante de tão grande majestade, Ele é Deus que nos dá a segunda oportunidade. Amados, essa palavra de hoje, ela fala sobre Jonas, a história de Jonas, o profeta Jonas. A Bíblia diz que Jonas era filho de uma pessoa chamada Amitai. Esse assunto acerca de missões é um assunto que eu gosto de falar, porque aprove a Deus me conceder a oportunidade de viver no campo missionário juntamente com a minha esposa por 8 anos. Foi uma experiência marcante, inesquecível, de onde até hoje eu colho os frutos daquele trabalho. Até hoje sou alvo das bênçãos de Deus por causa daquele trabalho, e temos uma filha que nasceu lá no campo missionário, e isso é algo que tem marcado e vai marcar
para o resto das nossas vidas. A obra missionária, ela é urgente, é algo urgente, ela se faz necessária. E todos nós, sem exceção, temos recebido esse chamado para desenvolvê-la. A obra missionária é algo nobre e Deus tem nos chamado, assim como chamou a mim, como chamou a Jonas, como chamou a tantos, tem chamado você também. Todos nós temos uma chamada de Deus para desempenharmos alguma coisa na obra missionária. E nós vemos aqui nesse texto que Jonas, ele recebeu um chamado irrecusável. No verso 1 e no verso 2, que nós já lemos, mostra que esse era um chamado irrecusável, que não se podia recusar. Primeiro, porque era um chamado divino, era Deus que estava chamando. Não era o homem, não era uma empresa, não era uma organização, era Deus. O próprio Deus quem chamava Jonas para a obra missionária. Então, era um chamado irrecusável porque era Deus que estava chamando. Ora, se Deus te chamar, você vai dizer não? Se Deus me chamar, eu vou dizer não a Deus? Jamais. Devemos pensar nisto todas as vezes que Deus nos chamar. Então, Deus chamou a Jonas, por isso era um chamado irrecusável na vida dele, porque era Deus que estava chamando. Segundo, porque Deus estava chamando Jonas para o movimento, para a movimentação, para sair da inércia, para sair da mesmice, para sair da rotina. Deus estava chamando Jonas para uma experiência nova, para algo novo. Assim como tem sido comigo, como tem sido com você. A cada dia, Deus tem nos chamado para algo novo, para a movimentação. Não faz parte da vontade de Deus que nós, os cristãos, vivamos na inércia, vivamos ali quietos, só ali, vivendo uma vida sem produzir nada para Deus. Isso não é interessante para Deus. Então, todos nós temos recebido de Deus este chamado, primeiro. Segundo, que todos nós temos recebido de Deus este chamado para a movimentação. Não é para inércia. Você foi chamado por Deus, eu fui chamado por Deus, não para ficar quieto num lugar, parado num lugar, sem produzir nada, de maneira nenhuma. Então Deus chamou Jonas, disse para ele: levanta-te e vai a Nínive. O Senhor disse: te levanta e te mexe, vai trabalhar. Então Deus tem nos chamado para o movimento. Terceiro, era um chamado irrecusável porque se tratava de uma obra urgente. No verso 2 o Senhor diz: levanta-te e vai até Nínive e clama contra ela. É urgente, porque o seu pecado tem chegado até mim. Eu pretendo destruir aquela cidade, mas eu estou te chamando para que vá agora, urgentemente, avisar aquela população que se eles não se arrependerem, fatalmente eles serão destruídos. Então, era um chamado irrecusável por esses três motivos, porque era divino, era Deus que estava chamando. Segundo, porque não era um chamado para inércia, mas para movimentação, para fazer algo, para se movimentar. E terceiro, porque tinha urgência, Deus tinha urgência em anunciar aquele aviso contra a cidade de Nínive. Aí no verso 3, nós vamos para a terceira parte dessa meditação. Nós vamos ver qual foi a disposição de Jonas, porque ele se dispôs. A Bíblia diz no verso 3, Jonas se dispôs. E nós vamos entender aqui que a primeira disposição de Jonas foi para desobedecer. A Bíblia diz: Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Olha só que mau exemplo nos dá Jonas aqui. Deus o chamou, Deus o convocou e ele se dispôs, olha só, que coisa boa. Porém, ele se dispôs para desobedecer, para fugir. Ele se dispôs para dizer não. Ele se dispôs para dizer não vou. Ele se dispôs para dizer não vou fazer o que Deus está querendo que eu faça. Então a primeira disposição de Jonas foi para a desobediência, e nós precisamos ter cuidado em nossa vida quanto a isso, porque quantos de nós, e nós vamos ver que tudo isso tem consequências, dizer sim ou não para Deus traz consequências para a nossa vida, e muitas vezes
para o resto das nossas vidas. Então eu tenho um chamado, você tem um chamado, nós temos um chamado, Deus nos chamou, não foi à toa, não foi para a inércia, foi para um movimento, foi para uma obra urgente. E qual tem sido a nossa disposição? Estamos realmente dispostos a obedecer? Ou tal qual Jonas, que se dispôs a desobedecer? Jonas se dispôs a desobedecer. A segunda disposição de Jonas, ele se dispôs a andar na contramão. O Senhor disse: levanta-te e vai até Nínive. E Jonas se levantou e se dispôs a ir para Tarsis. Exatamente ao contrário, no sentido oposto. Entendeu? Então muitas vezes nós tomamos essa posição. Nos dispomos até, mas a desobedecer. Nos dispomos até a andar na contramão. Deus nos manda para a direita e nós vamos para a esquerda. Então o Senhor diz: vai para Nínive, e ele se dispôs a ir para Tarsis. A terceira disposição de Jonas, ele se dispôs a descer da presença de Deus, definhar, a cair da presença de Deus, sair da presença de Deus. Essa foi a terceira disposição de Jonas. O texto diz assim: Jonas se dispôs a fugir para Tarsis, tendo descido a Jope. Ele desceu da presença de Deus, ele saiu da presença de Deus. Então todas as vezes isso aqui nós temos que entender, queridos. E preste atenção, a igreja está cheia de pessoas assim, pessoas que optaram por desobedecer a chamada de Deus, que optaram por andar na contramão, não se submetem a ninguém na igreja, nem ao pastor, nem ao dirigente, nem ao líder, nem a ninguém, e eles permanecem na igreja, porém caído da presença de Deus. Ele está na igreja, mas não está na presença de Deus. E já caiu, já. E foi o que aconteceu com Jonas. Ele caiu da presença de Deus, porque um desobediente jamais permanecerá em pé na presença de um Deus tão poderoso assim como é o nosso Deus. Então, Jonas desobedeceu, resolveu andar na contramão e por isso caiu da presença de Deus. Aí preste atenção, vou para a terceira parte dessa mensagem aqui, eu reparti ela em 5, vamos para a terceira. Tem consequências. Agora vamos falar das consequências. As consequências para quem escolhe fugir da sua missão, para quem escolhe se esconder da sua missão. E as consequências são perigosas, as consequências são complicadas, as consequências são duras. E assim, por elas serem duras, elas muitas vezes marcam a nossa vida. Preste atenção, muitas pessoas que um dia resolveram desobedecer, andar na contramão, caíram da presença de Deus, nunca mais se levantaram, nunca mais conseguiram se erguer, nunca mais. Às vezes tem até vontade, mas nós vamos descobrir que o nosso Deus é Deus de misericórdia, Ele dá a segunda oportunidade para nós. Quais as consequências que Jonas encontrou? Preste atenção, toda pessoa que escolhe fugir da sua missão, a primeira consequência, sua vida se torna uma tormenta. No capítulo 1, no verso 4 diz: o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha só, tudo por causa de um desobediente, tudo por causa de um que resolveu andar na contramão, tudo por causa de um que caiu da presença de Deus. Aí agora entrou lá no barco da pessoa. Ali haviam crianças, ali havia senhoras, ali havia senhores, ali haviam comerciantes, ali haviam muitas pessoas ali dentro daquela embarcação. Era digamos assim, um navio, um barco de passageiros e misturado com cargas, e Jonas entrou ali, sabe, irmãos? Ele entrou ali e tudo bem. Olha só, a sua vida, a vida de Jonas se tornou uma tormenta. Aquela tempestade se levantou contra aquela embarcação, não era por causa dos tripulantes, não era por causa do comandante, não era por causa dos passageiros, mas sim por causa de Jonas. Então, nós precisamos entender isso, que quando nós desobedecemos a ordem de Deus, o chamado de Deus, certamente a nossa vida se tornará entrará em decadência. A nossa vida certamente se tornará uma tormenta.
a nossa vida não será mais a mesma. Nunca mais a pessoa terá paz, porque resolveu desobedecer a Deus. A segunda consequência, Jonas envolveu quem não tinha nada a ver com a sua desobediência. As pessoas que estavam ali não tinham nada a ver com a desobediência de Jonas. Quando nós desobedecemos, findamos envolvendo outras pessoas nas consequências da nossa desobediência. No verso 1, no capítulo 1, no verso 5, diz a Bíblia: os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar as cargas, aquilo que eles estavam levando, a bagagem, foi lançada ao mar. A culpa não era deles, a culpa era do Jonas, o desobediente. Então todo aquele que se dispõe a desobedecer a Deus, andar na contramão e cai da presença de Deus, a sua vida se torna uma tormenta, nunca mais as coisas dão certo para ele. Segundo, envolve quem não tem nada a ver com o seu problema. Ele pode mudar de igreja, ele pode mudar de célula, ele pode mudar para onde ele quiser mudar. E quem o receber, porque quem recebeu o desobediente, pode ter certeza, a tormenta que está sobre a vida dele vai alcançar essa pessoa também. Então envolve quem não tem nada a ver. Quantas pessoas, quantas famílias estão sofrendo hoje por causa que tem um desobediente lá, por causa que tem alguém lá que decidiu não obedecer a Deus, que escolheu desobedecer a Deus, a fugir da sua missão. E aí essa pessoa está causando problemas. Já pensou? Veio uma tempestade, a tempestade era para Jonas, mas atingiu todos que estavam na embarcação e começaram a lançar fora a bagagem, a mercadoria, as compras. Jonas agora começou a dar prejuízo para aquelas pessoas. Olha só, né? O que um desobediente não faz. E a terceira consequência é que geralmente, amados, o desobediente finge que o problema não é com ele. Essa é a pior parte. Ele muitas vezes se junta para debater o problema que ele causou, mas ele se esquiva. Geralmente ele não assume que o problema é dele, que o problema é com ele, que ele é o causador do problema. Sabe? E aqui é que está o perigo. Aqui que está o perigo. Então, o texto, no capítulo 1, no verso 5, na parte B, diz assim: Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado, e dormia profundamente. Para ele, parece que o problema não era com ele. Estava o barco para naufragar. Estava o barco indo a pique, entrando água, o vento forte para tudo que era lado, e Jonas fingia que nem era com ele, que não estava acontecendo nada. No verso 6, o capitão pergunta dele: e o que se passa contigo? Tu não está vendo que nós estamos naufragando, que o barco vai naufragar, e tu está dormindo, rapaz? E é isso que acontece com todo aquele que opta em não obedecer o chamado de Deus, em não obedecer a proposta de Deus para a sua vida. A sua vida se torna uma tormenta, envolve as pessoas que estão em volta dele, e além disso, ele ainda finge que o problema não é com ele, que não é ele o causador do problema. Então essa parte, as consequências de dizer não para Deus, as consequências de dizer não para a obra de Deus, traz muitos prejuízos para quem diz não e para as pessoas que lhe cercam, que lhe rodeiam. E onde ele chegar, essa pessoa chegar, o fugitivo chegar, a tempestade, a tormenta irá acompanhá-lo ali naquele lugar. Então, meus amados, estas são as consequências. Poderia citar outras, mas vamos ficar nessas aqui. A quarta parte dessa reflexão é: o que fazer para reaver esse problema? Tem jeito. Para Deus sempre tem jeito. Aquilo que não tem mais jeito para mim, nem para você, nem para ninguém, mas para Deus tem jeito. Então imagina, estavam todos ali no meio do mar, já tinham lançado a carga no mar, e o barco estava sendo varrido pelas ondas, pelas fortes ondas, pelo vento, a ponto de naufragar.
E agora? O que fazer? O que fazer para isso? O Jonas fingia que não era o problema com ele, mas agora era hora de resolver esse problema. Então, o que fazer para reaver o problema? Primeiro, é necessário assumir a sua identidade. No capítulo 1, no verso 8 e no verso 9, as pessoas disseram assim: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde tu vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Aí Jonas diz: eu sou hebreu. Jonas diz: eu sou hebreu. E ele diz mais: temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então nós vemos aqui Jonas assumindo a sua identidade. Para resolver esta situação, para resolver todo este problema, é necessário reconhecer quem eu sou. É necessário você reconhecer quem você é, a sua identidade, quem é você. Se temos andado camuflados, se temos sido cristãos camuflados, se temos sido cristãos disfarçados de cristãos, se temos sido falsos cristãos, agora é hora de nós mostrarmos quem nós somos, que espécie de cristão nós somos, que espécie de missionário somos nós. Agora é a hora, o momento é agora. Então, Jonas estava ali dormindo e os marinheiros disseram: quem és tu? De onde tu vem? Quem é o teu povo? A quem tu serve? Aí Jonas disse: eu sou servo do Deus vivo, eu sou desobediente, eu desobedeci, eu sou membro lá da IEADAN. Olha aí, estou falando da IEADAN porque é a nossa igreja, viu, amados? Eu sou membro lá da IEADAN, lá. Nunca mais eu fui lá, nunca mais eu congreguei, mas o meu nome está lá. Eu sou membro de lá, né? Eu sou lá da área X, do pastor Marcos André, lá da área 278. Eu sou de lá, né? Aí Jonas assumiu a sua identidade. Ele assumiu quem realmente ele era. Jonas aqui começa a deixar de fingir que o problema não era com ele. Aliás, o problema era ele. Jonas começa aqui a reverter aquela situação. Então, para reaver todo esse problema criado por causa de uma situação de desobediência, um chamado de Deus, e nós estamos falando disso aqui esta noite, é necessário eu assumir a minha identidade diante de Deus e diante dos homens, quem realmente eu sou, diante de Deus e diante dos homens. A segunda coisa, é preciso arcar com as duras consequências dessa decisão. Então, primeiro Jonas se identificou: eu sou Jonas, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, eu sou servo do Deus vivo, eu temo a Ele, ao Deus que fez os céus e a terra. Jonas assume a sua identidade. E segundo, ele resolve arcar com as consequências. No capítulo 1, no verso 12, Jonas diz assim: tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa tempestade. Olha só que coisa linda. Jonas resolve arcar com a responsabilidade do seu não para Deus. Ele resolve arcar com as consequências. Ele resolve assumir as duras consequências da sua falha por dizer não a Deus. Jonas resolve fazer isso. E ele diz: olha, me lancem ao mar, eu mereço morrer. Esse problema não é de vocês, é meu. Então me lancem ao mar. E assim que vocês me lançarem ao mar, o vento passará, o mar se acalmará e vocês viajarão em paz até a cidade de Tarsis. Jonas arcou com as consequências. Ele sabia que havia caído da presença de Deus. Ele sabia que a sua presença estava causando
uma grande tempestade na vida daquelas pessoas. Então ele resolve assumir quem ele era e ele resolve arcar com as consequências. E isso nós precisamos fazer. Não somente assumir a nossa identidade, mas também é preciso arcar com as consequências. Não se esconder dela. É preciso enfrentá-las. É preciso avançar. É preciso sim, com certeza, fazer dessa forma. Então Jonas disse: lança-me no mar, me lancem ao mar, e toda essa fúria do mar se aquietará, o mar se acalmará. A terceira coisa que é preciso fazer para arcar, para reaver o problema, é preciso morrer para si mesmo. Eu preciso morrer para mim mesmo. Capítulo 1, verso 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Olha só o resultado, né? De repente veio um peixe e engoliu a Jonas. Imagine se um peixe, pelo lado de fora, já tem o seu cheiro de peixe, não é isso? O peixe tem cheiro de peixe. Às vezes as pessoas vão comer um peixe cozido, ou assado, ou sei lá. E aí alguém pergunta: e aí, como está o peixe? E a pessoa diz: tá pitiu. Mas tu está comendo peixe, criatura. Peixe tem cheiro de peixe. Pitiu, na nossa linguagem aqui do norte, é justamente isso. É o cheiro do peixe. Você quer comer peixe e sentir cheiro de frango? Impossível. Agora imagina, um peixe por fora já tem o seu pitiu, o seu cheiro forte. Imagine agora pelo lado de dentro de um peixe. O cheiro, como não deve ser. E a Bíblia diz que era um peixe grande. E ele tragou a Jonas. Ele engoliu a Jonas. E ele ficou lá 3 dias e 3 noites. Ele estava aqui dando uma pequena demonstração do que iria acontecer com Jesus, quando também por 3 dias esteve sepultado e ao 3º dia ressuscitou gloriosamente. Glórias ao Senhor por isso. Então é preciso morrer. É preciso morrer para mim mesmo. É preciso deixar os meus ideais de lado. É necessário deixarmos os nossos ideais de lado e passarmos a viver a vida de Deus. A vida que Ele tem para nós. A vida verdadeira que Ele escolheu para nós e seguirmos a missão. Porque eu tenho experiência disso. Deus envia. Mas não somente envia. Ele vai junto. Ele está junto. A sua obra, não há ninguém mais interessado que a obra de Deus dê certo do que Ele mesmo. Seremos apenas um instrumento. E Deus então estará conosco todos os dias dessa obra, todos os dias dessa missão, todos os dias desse trabalho. E aí, queridos, Jonas morreu para si mesmo. Ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Ninguém sabe ao certo que peixe era esse. Alguém diz que era uma baleia, mas os cientistas, os estudiosos dizem que a baleia tem uma garganta muito pequena, tanto é que ela só come sardinha, e por isso impossível que Jonas passasse por ali. Mas não vamos discutir que peixe era. Era um peixe grande, e ele ficou 3 dias e 3 noites, morreu para si mesmo, para reaver um problema tal qual o de Jonas. É necessário morrermos para nós mesmos. E aí, queridos, quando isso nós fazemos, nós vamos entender que uma missão dada por Deus a nós certamente será uma missão cumprida. Jamais será uma missão qualquer. Jamais será uma missão pela metade. Jamais será uma missão frustrada, porque a missão de Deus, Ele garante a conclusão dessa missão. Então, missão dada é missão cumprida. E aqui nós entendemos o seguinte: Deus sempre ouve um cristão arrependido. No capítulo 2, do verso 1, diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao seu Deus. Estava Jonas lá no ventre do peixe, e ele fez uma oração que vai do verso 2 até o verso 9, uma oração em que Jonas clama a Deus e se retrata com Deus. E no verso 10 a Bíblia diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra. Deus sempre ouve
um arrependido. Deus sempre ouve um coração arrependido. Então, errei, desobedeci, não fiz o que Deus me mandou fazer. Olha só, é necessário arrependimento. Arrepender-se é sentir dor pelo erro praticado, é sentir vergonha pelo erro praticado. Isso é arrependimento, é sentir vergonha pelo que eu não fiz para Deus, por não ter feito o que Deus me mandou fazer. Isto é arrependimento. Então Jonas arrependeu-se, sentiu vergonha, Jonas sentiu dor por aquilo, por tão grande desobediência, por não ter obedecido à voz de Deus. Então Jonas orou a Deus, e a Bíblia diz que Deus ouviu a Jonas. Sabe, queridos, a segunda coisa nessa parte aqui final já é: o nosso Deus é o Deus que dá a segunda oportunidade. Capítulo 3, verso 1 e 2 diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, olha só, segunda vez. A primeira vez o Senhor disse, capítulo 1, verso 1 e verso 2, levanta-te, vai até Nínive e clama contra ela. E a Bíblia diz que Jonas se dispôs e fugiu da presença de Deus, e causou um problemão para ele e para muita gente, foi parar no ventre do peixe. Mas agora estamos diante de um Deus que nos dá a segunda oportunidade. Saiba que Deus tem dado a segunda oportunidade a mim, Deus tem dado a segunda oportunidade a você, hoje tem dado. Se você perdeu alguma coisa, se você já foi um levita, se você já adorou a Deus, você já foi do grupo de coreografia, você já esteve envolvido na obra de Deus, em uma célula, em um departamento da sua igreja, mas por alguma razão você caiu, você definhou. Escute o que eu vou dizer para você. Hoje é noite da segunda oportunidade. Deus te dá a segunda oportunidade esta noite. E a palavra veio a Jonas e diz, e eu acho legal aqui, que o texto diz, veio a palavra do Senhor pela segunda vez. Ele falou a primeira vez e Jonas desobedeceu. Agora eu pergunto para você, se fosse você daria a segunda oportunidade a Jonas? Será que você iria insistir com uma pessoa que fracassou na primeira vez? Uma pessoa que desobedeceu, que não te respeitou, uma pessoa que não valorizou aquilo que você pediu a ela? Será que você daria a oportunidade? Eu digo por mim, talvez eu não desse a segunda oportunidade para Jonas. Ele não merecia. Mas o que eu acho lindo em Deus é isso, irmãos. É que nós não merecemos. Eu não mereço estar aqui na frente desse aparelho falando para vocês que estão aí e para quem ainda vai assistir isso mais tarde. Eu não mereço. A nossa sorte é que não é por mérito, é pela graça e misericórdia de Deus. Então, mesmo que eu não mereça, mesmo que você não mereça, mesmo que você enterrou o talento, enterrou o dom, deixou de fazer, eu digo para você nessa noite, sem medo de errar, hoje é noite de segunda oportunidade. Ele te dá a segunda oportunidade. Ele me dá a segunda oportunidade. Então diz, veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez, dizendo, olha só, eu acho legal isso aqui, dispõe-te. Olha Deus falando de novo, olha Deus dando a mesma missão pela segunda vez e diz, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Olha só como Deus é Deus, amados. Nada está perdido, porque o nosso Deus é Deus que nos dá a segunda oportunidade. Então você pode pensar, fracassei, eu não dei certo como líder, fui péssimo como líder. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus te dá a segunda oportunidade. Nada está perdido. Creia nisso nessa noite. Receba nessa noite de Deus, porque Ele tem para te dar. Então Deus é Deus que nos dá a segunda oportunidade. Finalizando aqui, meus amados irmãos, Deus é Deus que vela pela sua palavra
para cumprir. No capítulo 3, no verso 5 até o verso 10, a Bíblia diz que Jonas proclamou a palavra, que Jonas anunciou a palavra, e aquele povo se arrependeu. Alguém chegou com o rei daquela nação e disse: olha, tem um profeta aí, um hebreu, ele está clamando contra a cidade, anunciando o juízo de Deus, que se não nos arrependermos, morreremos. Então aquele rei disse: então vamos parar e vamos obedecer. Vamos obedecer. Se houver humilhação, tem jeito, tem jeito. Então para todo mundo, parem de trabalhar, todos vamos fazer um jejum, vamos todos nos vestir de saco de pano, vamos ficar de rosto em pó em cima da cinza e vamos clamar a esse Deus para que Ele tenha misericórdia de nós. Olha só que coisa linda. E a Bíblia diz que Deus teve misericórdia daquela cidade e Deus poupou aquela cidade pela pregação de Jonas, pela missão de Jonas, porque ele se dispôs a ir. Sim, na segunda vez ele foi. Olha só, e o que eu acho legal, irmãos, é que isso aconteceu depois de ele ter sido vomitado na praia. Imagine como não estava Jonas, né? Cheio daquela gosma, todo melequento, todo sujo. Imagina, o Jonas estava um peixe em vida. Imagina Jonas ali, aquele mau cheiro que estava sobre ele. Sim, porque ele pode ter até tomado um banho, amado. Mas onde que ele ia comprar roupa para vestir? A bagagem tinham jogado tudo no mar. Imagina agora o Jonas só peixe, pregando, anunciando o juízo de Deus. E agora aquele povo se arrependeu. Aquele povo se arrependeu e Deus teve misericórdia daquela cidade. Deus teve misericórdia daquele povo. Eu digo uma coisa, sim, com certeza, isso é para mim mesmo, para vocês também, que Deus tem desejo de salvar muitas pessoas. O que ainda está faltando somos nós assumirmos a nossa missão e proclamar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que a Bíblia diz que Deus não tem alegria em ver o ímpio perecer, que o desejo de Deus é que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento, ao conhecimento do Evangelho. Então, Deus vela pela sua palavra. Então saiba, a missão é de Deus, eu recebi, você recebeu, vamos fazer que vai dar certo, irmãos. Missão dada por Deus não frustra, nunca será frustrada. Seja qual for a sua missão, assuma. E se você a abandonou em algum momento da sua vida, escute isso aqui. Deus é Deus que te dá a segunda oportunidade. Aí eu finalizo fazendo uma pergunta. E nós? Qual tem sido a nossa atitude diante de Deus? Qual tem sido a nossa atitude? Permanecer inerte? Nos movimentarmos? Dispormos a obedecer, a desobedecer? Qual tem sido a nossa posição? É a pergunta. O tempo é chegado. A hora é agora. Devemos nos despertar, porque o mundo clama. O mundo está clamando. E nós precisamos nos vestir verdadeiramente, assumir a nossa identidade e anunciar a salvação de Cristo para a salvação daqueles que estão perdidos. Então tenhamos essa certeza. Deus é o Deus que nos dá a segunda oportunidade. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe o teu lar, abençoe o teu trabalho, te faça prosperar sempre. E vamos juntos, vamos cumprir a missão de Deus, o chamado de Deus na nossa vida, todos os dias, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, agradecer a tua presença, por ter ficado aqui até o final, e quem vai assistir mais tarde, através dos compartilhamentos, que Deus te abençoe também. Aqueles que estão assistindo pela página da nossa área, obrigado, Deus te abençoe. E aqueles que acompanharem pelo YouTube, Deus te abençoe também. Que o Senhor nos abençoe e a sua graça nos envolva todos os dias. E vamos juntos, porque o céu é bem ali.
O céu é logo ali. Vamos juntos servir a Deus. Vamos fazer uma oração nessa noite e que Deus nos abençoe grandiosamente. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós elevamos nossas vozes a Ti em oração. Te louvamos, Senhor, pelos Teus feitos. Te louvamos, Senhor, por Tuas maravilhas, mas principalmente Te louvamos por quem Tu és. Tu és tudo, Senhor. Tu és antes de tudo. Nada veio a existir se não fosse por Tua causa. Pela Tua palavra apenas fizeste todas as coisas, e com as Tuas próprias mãos Tu nos fizeste, Senhor. Por isso Te damos graças, por isso Te glorificamos e Te exaltamos nessa noite. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela saúde. Obrigado, Senhor, porque estamos em pé. Obrigado, sim, Senhor, porque tem estado conosco até aqui. Não somos merecedores, mas Tu tem nos ajudado. Obrigado mesmo, Senhor. Reina em nossas vidas. Queremos a cada manhã Te erguer um trono de louvores e de adoração. Reina em nossas vidas. Reina em nosso coração. Reina em nossa alma. Reina em nós, Pai. Ó Senhor querido, louvamos a Ti pela Tua palavra. Sim, Senhor, queremos sempre dizer sim ao Teu chamado. Queremos sempre, Senhor, estar à disposição da Tua obra. Nos dê condições para isso, Pai, para fazermos o Teu trabalho, para obedecermos a missão ao qual Tem entregue a cada um de nós. Não importa qual seja uma missão local, seja uma missão que para muitos possa ser simples, uma missão pouco perceptível ou nada perceptível, ó Senhor, ou que seja uma missão grande, uma missão que possa se estender a outras pessoas, a outros lares, ou transculturalmente até outros países, Senhor. Nós queremos Te dizer que queremos dizer sim todos os dias. Nos conceda novamente a oportunidade de fazermos o Teu trabalho, de fazermos a Tua obra e de cooperar com a expansão do Teu reino. Senhor, abençoe todos os lares nessa noite, aqueles que estão nos acompanhando aqui ao vivo, os que estão acompanhando lá, Senhor, pela página da nossa igreja. Abençoe também poderosamente, e aqueles que irão assistir depois, quando estiver gravado, ou lá pelo YouTube, abençoe também para a glória do Teu santo nome. Nós Te amamos, nós Te honramos, e as nossas vidas estão entregues em Tuas mãos. Faça-se conforme a Tua vontade todos os dias. Obrigado por tudo, nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Meus amados, muito obrigado pela companhia, obrigado por estar conosco. Compartilhe esse vídeo para que mais alguém possa ser alcançado por essa palavra que tanto nos traz um despertamento. Que Deus nos abençoe. Você pode nos fazer uma visita na nossa congregação aqui em Manaus, na rua Jorita Ribeiro, número 22, esquina com a rua Itacoaquecetuba, no bairro Novo Aleixo. Quem conhece aqui o Novo Aleixo, é só entrar numa rua onde o ônibus sobe ao lado do Chapéu Goiano, e a segunda rua para a esquerda, descendo lá umas 4, 5 ruas, do lado esquerdo estará o nosso templo. É um templo grande, com umas janelas de vidro bem grande. Você será bem-vindo ali. Teremos os nossos cultos agora após pandemia, com algumas restrições. Estamos obedecendo todas elas. No sábado teremos culto às 7h30 da noite. Teremos pela manhã às 8 horas da manhã e à noite às 19 horas. Todos esses cultos com apenas 1 hora de duração. Você é bem-vindo, você e sua família. Só pedimos que você que vai lá leve uma máscara, tá bom? Não vá sem máscara. E assim, que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos da nossa área 278. Deus abençoe vocês. E em nome do nosso pastor Jonatas Câmara, o presidente da nossa igreja, agradecemos a todos, a cada um, em nome de Jesus. Obrigado, que Deus nos abençoe maravilhosamente, em nome de Jesus. Foi um prazer estar com você. Boa noite.